Fala galera da terceira série do ensino médio do Liceu Jardim, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, também integrante da equipe da Central de Vestibulares, e hoje eu vim gravar um vídeo para vocês aí falando um pouquinho sobre estratégia para resolução de provas, tá certo? Esse vídeo está sendo gravado depois do primeiro simulado, porque é bacana deixar vocês quebrarem a cabeça aí nesse primeiro simulado, vamos dizer assim, que está valendo para vocês, né, que está valendo como alunos de terceira série, para que a gente venha aqui passar eu vou passar uma estratégia e depois eu prometo aí voltar com novos vídeos com outras estratégias, tá certo? Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, você que está assistindo o vídeo, né, que se você está assistindo o vídeo é sinal que você está um pouco mais interessado que os outros que não vão assistir o vídeo, tá? Você que está assistindo esse vídeo, você tem estratégia para fazer prova? Você faz a sua prova com algum tipo de estratégia ou você faz ela aleatória, recebe e vê como é que faz? Vê o que dá para fazer, vê por onde começa, decide tudo na hora. Ou você é daqueles que começa pela primeira questão e não consegue pular uma questão para fazer outra mais para frente, tá certo? Bom, se você não tem estratégia ou se você faz as coisas de forma aleatória, ou então se você começa na primeira questão e vai seguindo até a última questão, muito provavelmente você vai precisar assistir esse vídeo até o final. Se você já tem sua estratégia, você pode assistir esse vídeo para de repente aprimorar a sua estratégia, para tentar melhorar, para encontrar alguns pontos que eu vou falar que casam aí com o seu jeito de fazer prova e fazer aí algumas adaptações, tá? Essa estratégia que eu vou falar para vocês, ela dá certo para mim, sempre deu certo, sempre que eu fiz prova, ou para concurso público, ou para qualquer tipo de teste que eu fiz para entrar em alguma escola, eu sempre consegui me dar muito bem na resolução de provas, porque eu tenho lá uma estratégia bem clara e definida de como fazer uma prova, tá certo? A primeira coisa que eu faço é conhecer a prova que eu vou fazer, evidente, a gente tem que conhecer a prova. Essa é minha função na escola, é passar para vocês as informações básicas das principais provas que vocês vão fazer. Por exemplo, Enem. Primeiro dia você tem 3 provas para fazer. Você tem a prova de redação, você tem a prova de linguagens e códigos e você tem a prova de ciências humanas. Para essas 3 provas você tem 5 horas e meia. Não tem nem 1 minuto a mais e você tem alguns minutos a menos se você for muito ágil. No segundo dia do Enem, você tem também 2 provas, a prova de ciências da natureza e a prova de matemática. A prova do primeiro dia do Enem, do primeiro final de semana, você tem uma particularidade, que é a redação. Em média, nós devemos gastar para fazer a redação em torno de 1 hora. E você só vai conseguir fazer uma redação em 1 hora se você tiver bastante treino, se você tiver um pouco de tranquilidade na hora de fazer, se você tiver bons argumentos, se você tiver uma base sólida de argumentações e, obviamente, tiver mais ou menos um jeitão de fazer, de propor as intervenções que são necessárias aí na prova de redação do Enem. Então a gente imagina, a gente estipula aí um tempo médio de 1 hora para fazer a redação. Bom, o que eu faço? Conhecendo a prova, sabendo mais ou menos quantas questões que tem, por exemplo, Enem tem 45 de linguagens e 45 de ciências humanas. Não foge disso, tá certo? Então a gente tem que definir uma estratégia para resolver a prova, tá? O que mata o aluno, na verdade o que o aluno não sabe ou ele não aceita muito bem, é que uma prova com 90 questões, ela não é feita para você terminar. É verdade, cara, para você fazer ela bonitinha, direitinho, certinho, lendo tudo, pensando, não dá, cara. Não dá. Vai ter questão que você vai ter que fazer por aproximação, vai ter questão que você vai ter que fazer por eliminação, tem questão que você talvez não precise nem ler o enunciado para responder. Então tem um monte de particularidades na prova e vai se dar melhor na prova quem conseguir encarar essas particularidades com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que das 90 questões você não vai saber todas.
Por melhor que você seja, por mais inteligente, vocês têm uma puta base, vocês são bons alunos, né? Senão vocês não tinham colhido os resultados que colheram no ano passado, né? A gente sabe que a gente pode acreditar em vocês, e vocês sabem que isso não é da boca para fora. Eu sempre disse isso para vocês. O dia que eu parar de confiar nos meus alunos, eu paro de dar aula, simples assim, porque tudo dá para melhorar. Você que acha que você é ruinzinho aí, ó, tô pensando em alguns alunos aqui, que tem aquela coisa de se jogar para baixo, esquece, começa a jogar para cima, tá bom? Bom, qual que é uma sugestão de estratégia que eu dou, e quem seguiu essa estratégia no ano passado, que foi aluno meu de cursinho, aluno meu de outros colégios, enfim, e deu certo, é a seguinte estratégia. A gente sabe que a prova vai ter que... eu vou ter que chutar alguma questão porque não vai dar tempo de fazer. Você vai chutar questão que você nem sabe do assunto, que você não leu, uma questão que poderia ser muito fácil de resolver, você vai chutar, você tem certeza disso? Não, né? Ninguém quer isso para vocês. Então vamos pegar aqui, eu fiz um exemplo. Vamos pegar o Enem primeiro dia, que tem 5 horas e meia para resolver. Olha só, eu dividi aí 1 hora para redação, porque a estratégia que eu uso é estratégia de blocos. Blocos para resolução. 1 hora para fazer a redação. Você pode gastar 10 minutinhos a mais, 5 minutinhos a menos, não tem problema nenhum. Você vai ter que dosar esse tempo. Não pode ser muito mais que 1 hora. Se for muito mais que 1 hora, tipo 1 hora e meia, você vai ter que tirar um pouco de tempo das outras etapas. Mas olha só como é fácil. Depois que você fez a redação, você vai ver quanto tempo você gastou. Meia hora para você fazer uma leitura rápida da prova. Você vai ter que passar os olhos por todas as 90 questões. Professor, mas em meia hora eu não consigo ler 90 questões. Consegue sim, se você treinar você consegue. Você não vai ler minuciosamente cada questão. Pega aquela questão que tem aquele puta textão, vai para a pergunta. A pergunta geralmente é curta, sobre a Revolução Francesa, ou sobre o texto acima que fala sobre não sei o quê. Ou então dá uma lida nas alternativas. Com 1 ou 2 alternativas você já sabe sobre qual é o assunto da questão. Vai nas questões que tem gráfico, tabela, imagens, tenta interpretar isso. Em meia hora você tem que passar os olhos pela prova inteira. Nessa primeira passada de olho pela prova, você não é tonto, você não é tonta, você vai conseguir identificar algumas questões que vão parecer ser mais fáceis. Tá bom, você vai dedicar 1 hora e meia para resolver essas questões. Certo? 1 hora e meia você vai tentar resolver todas as questões que você julgou fácil. Isso aí não adianta eu falar, Renato amigo, porque talvez para mim um assunto seja mais fácil do que para você. Então não dá também para eu falar, ó, faça primeiro as questões de linguagens, faça primeiro as questões de geografia. Isso vai depender da sua afinidade, porque se você tem afinidade com geografia, é óbvio que nessa leitura inicial as questões de geografia vão te parecer mais fáceis. Mas se você tem afinidade com história, nessa primeira leitura as questões de história vão te parecer mais fáceis. E você tem que seguir uma linha. Então 1 hora e meia para resolver questões fáceis de todas as áreas. Linguagens, língua estrangeira, geografia, história, filosofia. Não é possível, você vai encontrar aí questões fáceis em todas as áreas. Passou esse bloquinho de 1 hora e meia, 1 hora e 15 mais ou menos, para e passa essas questões para o gabarito. Vocês têm habilidade em passar as coisas para o gabarito, porque vocês fazem gabarito toda semana na escola. Então não fica nervoso, não fica nervosa, começa a passar para o gabarito. Beleza? Faça este bloco em 1 hora e meia. Então leva aí 1 hora e 20 para resolver as questões, 10 minutinhos para gabarito já tá bom demais. A gente imagina que você deve ter feito aí mais ou menos umas 30, 40 questões nesse intervalo de tempo, tá certo? Pelo menos esse tanto de questões você tem que ter feito. Maravilha. Bom, agora tem algumas questões que a gente chama de questões médias. Deixa também 1 hora e meia para o bloco das questões médias para você. O que é uma questão média? É uma questão que você vai demorar um pouco mais de tempo para fazer, vai levar um pouco mais de tempo na leitura. É um assunto que você domina, mas que você tem que pensar, fazer uma relação, fazer uma analogia. Então, assim, lógico, enquanto você está fazendo as fáceis, você está de novo passando o olho pela prova.
E estão aparecendo as questões de dificuldade média para você, tá certo? Bom, fechou esse bloquinho das questões médias, vamos pegar o tempo final para as questões difíceis. A gente vai ter aproximadamente 1 hora para fazer essas questões. E por que a gente deixa as questões difíceis para o final? Porque é o seguinte, gente, primeiro, tem a tal da TRI do Enem, que não adianta a gente fazer nenhuma previsão, porque ela só sai depois que todo mundo fizer a prova. Então, se você fizer uma previsão antes, é bobagem. Ah, para mim essa questão foi fácil. Pois é, para o povo pode ser média. Então a questão não é fácil, ela é fácil para você, mas para o Enem ela é média. Então espera, não se desespere, deixa o TRI soltar a estatística dele. Mas o que você tem que saber? Se você pega uma questão difícil para fazer no começo, a chance de você acertar, ela aumenta, ela é grande. Mas também tem muita chance de você errar, afinal de contas é uma questão difícil. Você está com o teu cérebro descansado, a chance de você acertar é maior, só que você tem muita chance de errar. Agora, uma questão fácil, com o teu cérebro descansado, ela é praticamente impossível de você errar. Por isso que a gente começa pelas questões fáceis, vai para as médias e termina nas difíceis. Por quê? Se você chutar uma questão difícil, eventualmente, essa questão já ia ter um índice grande de erro. Não tem problema nenhum, você talvez ia errar mesmo se você tentasse. Então, já que você chutou uma questão que você já ia errar mesmo, dane-se, não tem problema nenhum. O duro é você chutar uma questão que você ia acertar. É isso que mata o aluno. É aí que você perde um ponto que faz a diferença na sua aprovação. É aí que você vai ver lá a nota de corte do SISU 701 e a sua nota foi 700. Você vai entrar, cara, porque é segunda chamada, alguém vai desistir. Mas, pô, vamos ficar mais uma semana naquela ansiedade louca. E a segunda chamada demora para sair no SISU, é uma enrolação danada. Não é legal você passar por isso. Então, se for chutar, vamos chutar as questões que a gente já leu e já identificou que são questões difíceis. Para o segundo dia, eu recomendaria a seguinte divisão por blocos. Meia hora de leitura, a leitura que é até mais rápida, tá bom? Porque você vai pegar enunciados curtos, principalmente em matemática, em algumas questões. Lógico, tem questões que tem textos gigantescos aí de enunciado. 1h30 para as fáceis, que são as questões teóricas, que você manja da teoria, que você lembra do assunto. São questões mais relacionadas ao dia a dia, aos fenômenos de poluição não sei do que, descrição de alguma coisa na física, citação de algum ponto lá da biologia, uma identificação de alguma coisa. Enfim, uma conta rápida de matemática, um exercício de lógica, por exemplo, tá certo? Então você tem 1h30 para fazer essas questões fáceis. As questões médias eu destinaria 2 horas. Você tem 5 horas para fazer a prova. Eu destinaria 2 horas para as médias. Porque o que é a questão média? A questão que você sabe o conteúdo, mas vai demorar um pouquinho para fazer. Então vai ter uma continha a mais para fazer, você vai ter que pensar um pouquinho mais na resposta. Lembrem-se, façam aproximações. Aproximações são boas também, dá para fazer, eu vou mostrar com o tempo algumas técnicas para resolver, principalmente para a galera que for fazer o aprofundamento de química, eu vou tentar mostrar algumas técnicas para a gente poder resolver questões, mas isso mais para frente, tá? Segundo semestre, para a gente poder tentar resolver a prova, vamos dizer assim, de um jeito mais tranquilo, com algumas aproximações. Na maioria das vezes dá certo. Tá bom? 2 horas para as médias, porque você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer, e 1 hora para as difíceis, aquelas que você realmente não sabe. E, de novo, de todas as áreas. Faz um pouco de matemática, um pouco de biologia, um pouco de química, um pouco de física. Não deixa nenhuma área isolada, porque não é possível, de 15 questões de física, tem que ter lá meia dúzia de questão fácil. Em química tem que ter meia dúzia de questão fácil. Em biologia tem que ter meia dúzia de questão fácil. Em matemática, das 45, tem que ter umas 20 fáceis. Só aí eu já contei 38 questões. 38 questões fáceis que você fez em 1h30 de prova. E aí o que vai acontecer? À medida que você vai jogando no gabarito essas alternativas, tal, você vai tendo um formato de gabarito.
quando você for chutar, você dá uma olhada pro teu gabarito também. Geralmente você vai precisar chutar questões, você vai ficar entre 2, 3 alternativas, normalmente. Tem questão que você não sabe o assunto, cara, aí chuta mesmo qualquer uma. Mas olha pro seu gabarito, depende se você colocou muita letra A, muita mesmo, pô, talvez você não vá chutar na letra A, a não ser que você esteja na dúvida que a letra A também. Mas assim, tô dúvida entre A e D, eu já pus um monte de A e um pouquinho de D. Meu, vai lá na D. Não que isso seja uma, vamos dizer assim, uma verdade absoluta nos vestibulares, não é, mas isso vai te ajudar, vai te guiar nesse seu chute, tá bom? A questão que você não tem noção do conteúdo, não tem problema nenhum, chuta. Só que chute somente as questões que você não tem noção. Não vai me chutar uma questão do dadinho. Ai, qual é a chance de eu jogar um dadinho e cair o número 1? Que é questão rápida de vocês fazerem. Vocês são bons. Então não deixa para chutar essas questões. Por isso, leia a prova inteira. Professor, eu nunca fiz assim. Todos os seus simulados, ou todos não, pega 3 simulados, vocês têm um monte, acho que 17 para fazer. Pega uns 3 simulados e tenta fazer dessa forma. Uma coisa que também ajuda bastante é identificar o assunto da questão. Vocês têm que levar, depois que lê a questão, no máximo 30 segundos para identificar o assunto. No máximo. Então você tem que aprender a ler e saber qual é o assunto. Você vai procurar a palavra-chave para saber isso. E onde que você vai treinar isso? Na prova, que você já sabe a matéria? É óbvio que não. No AVA, que eu vou dar AVA de equilíbrio. Qual é o assunto da questão? Termoquímica? Ligações? Lógico que não, é equilíbrio, né, mano? Então, assim, nas nossas provas são, nível altíssimo, excelente, são difíceis, mas você sabe o que vai cair. Agora eu quero ver você pegar o simulado e identificar os assuntos. É difícil, mas se você treinar ao longo do ano, chega no final do ano, está tinindo para encontrar assunto. E quando você encontra o assunto, fez a leitura rápida, encontrou os assuntos, cara, está com um pé para poder saber o que é questão fácil, o que é questão média, o que é questão difícil. Então, essa é vamos dizer, o primeiro vídeo que eu gravo para vocês com estratégia para resolver prova. Eu peguei o Enem aqui como exemplo, mas isso aqui vale para qualquer prova e a gente volta aí com o decorrer do tempo tentando gravar novos vídeos aí para vocês, tá bom? Por aqui eu me despeço, agradeço a atenção de sempre, o carinho de sempre para comigo e eu só tenho a dizer, ó, beijinho e tchau!